Hi, and welcome to Learn Portuguese Simple. Here you'll find simple and interesting stories to help you learn Portuguese. Let's dive into today's story together. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Professor em Braga. Chamo-me João e tenho 45 anos. Vivo em Braga e trabalho como professor de História e Geografia numa escola secundária. Ensino alunos entre os 15 e os 18 anos. Trabalho nesta escola há quase 20 anos. Muitas pessoas pensam que a vida de um professor é simples. Pensam que nós apenas damos aulas e depois vamos para casa. Na realidade, existe muito trabalho antes e depois das aulas. O meu dia começa cedo. Normalmente acordo às 6:30 da manhã. Gosto de acordar sem pressa. Preparo o pequeno almoço e leio as notícias durante alguns minutos. Enquanto tomo café, gosto de olhar pela janela. Braga é uma cidade bonita e tranquila, especialmente nas primeiras horas da manhã. Às 7:30 saio de casa. A escola não fica muito longe. Em alguns dias vou de carro. Em outros dias, prefiro caminhar. Quando chego à escola, ainda não há muitos alunos nos corredores. Este é um dos meus momentos favoritos do dia. A escola está calma e silenciosa. Primeiro vou para a sala dos professores. Cumprimento os colegas e verifico os e-mails. Muitas vezes recebo mensagens da direção, dos encarregados de educação ou dos próprios alunos. Depois começo a preparar as aulas do dia. Gosto muito de história. Sempre gostei. Quando era criança, passava horas a ler livros sobre reis, descobrimentos, guerras e civilizações antigas. Também gosto muito de geografia. Acho fascinante estudar países, montanhas, rios, cidades e diferentes culturas. Às 8:30 começam as aulas. Quando entro na sala, os alunos nem sempre estão cheios de energia. Alguns ainda têm sono, outros estão preocupados com testes ou trabalhos. Por isso tento começar as aulas de uma forma interessante. Não gosto de falar durante 50 minutos sem parar. Prefiro fazer perguntas e criar discussões. Quando estudamos história, gosto de mostrar que as pessoas do passado tinham problemas parecidos com os nossos. Quando estudamos geografia, tento mostrar como o mundo está ligado. Muitas vezes os alunos perguntam por que precisam de aprender estas disciplinas. Eu respondo sempre da mesma forma. A história ajuda-nos a compreender o passado. A geografia ajuda-nos a compreender o presente. E juntas ajudam-nos a compreender melhor o mundo. Nem todos os alunos adoram estudar. Isso é normal. Mas gosto muito quando vejo um aluno começar a interessar-se por um tema que antes considerava aborrecido. Esses momentos fazem-me sentir que o meu trabalho tem valor. Durante os intervalos, os corredores ficam cheios de movimento. Os alunos conversam, riem e fazem planos para o fim de semana. Às vezes observo-os e lembro-me dos meus próprios tempos de escola. Parece que foi ontem. Mas depois lembro-me de que já tenho 45 anos. O tempo passa muito depressa. Ao meio-dia, almoço normalmente na escola. Muitas vezes, sento-me com outros professores. Falamos sobre os alunos, os exames, as férias ou simplesmente sobre a vida. Temos professores de várias disciplinas e cada um tem histórias interessantes para contar. Durante a tarde, costumo ter mais aulas.
As turmas são diferentes. Algumas são muito participativas, outras são mais silenciosas. Cada grupo tem a sua personalidade. É isso que torna o trabalho interessante. Nunca existem 2 dias exatamente iguais. Quando as aulas terminam, o meu trabalho ainda não acabou. Preciso de corrigir testes, preparar fichas, organizar apresentações e planear as aulas seguintes. Por vezes, levo trabalho para casa. Nem sempre gosto disso, mas faz parte da profissão. Muitas pessoas não imaginam quantas horas um professor passa a corrigir trabalhos. Alguns testes demoram muito tempo, especialmente quando os alunos escrevem respostas longas. Apesar disso, tento ser justo com todos. Quero que os alunos sintam que o seu esforço é valorizado. Uma das coisas que mais me faz pensar é o futuro dos jovens. O mundo muda muito rapidamente. Quando comecei a ensinar, os alunos não tinham smartphones. Hoje, vivem rodeados de tecnologia. Têm acesso a uma enorme quantidade de informação. Mas isso também cria novos desafios. Por vezes penso que os jovens sabem muitas coisas, mas têm pouco tempo para refletir sobre elas. Por isso tento ensinar não apenas datas ou nomes de países. Também tento ensinar pensamento crítico. Quero que aprendam a fazer perguntas. Quero que aprendam a analisar informação. Quero que aprendam a pensar por si próprios. No final da tarde, volto para casa. Normalmente estou cansado, mas satisfeito. Depois do jantar, gosto de ler. Tenho muitos livros de história em casa. Alguns falam sobre Portugal. Outros falam sobre o Império Romano, a Grécia Antiga ou a Segunda Guerra Mundial. Também gosto de estudar mapas antigos. Acho fascinante ver como as pessoas imaginavam o mundo há centenas de anos. Às vezes penso nos milhares de alunos que passaram pelas minhas aulas. Alguns tornaram-se médicos. Outros tornaram-se engenheiros, advogados, empresários ou professores. Provavelmente muitos já não se lembram das minhas aulas. Mas talvez se lembrem de uma conversa, de uma história ou de uma ideia. E isso já é suficiente para mim. Não espero mudar o mundo inteiro. Mas se conseguir ajudar alguns jovens a compreender melhor a história, a geografia e a sociedade onde vivem, já considero que fiz um bom trabalho. Muitas profissões são importantes, mas gosto de acreditar que os professores têm uma missão especial. Trabalhamos com o futuro. Todos os dias encontramos jovens que ainda estão a descobrir quem são e o que querem fazer na vida. É uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Quando me perguntam por que continuo a ensinar depois de tantos anos, a minha resposta é simples. Porque continuo a gostar de aprender e porque todos os anos encontro novos alunos, novas perguntas e novas histórias. Tenho 45 anos e ainda não penso na reforma. Ainda sinto entusiasmo quando entro numa sala de aula. Ainda gosto de abrir um mapa ou contar uma história do passado. E enquanto sentir essa vontade, sei que estou no lugar certo. É por isso que gosto tanto da minha vida como professor em Braga. Obrigado por assistires. Gostaste deste vídeo? Escreve-nos nos comentários e dá um like. Isso ajuda muito o nosso canal.